Se você acha que vilão de novela é só alguém malvado, espere até rever esses nomes. Hoje, o vídeo entra no universo dos grandes vilões homens das novelas brasileiras. Personagens que marcaram época com atitudes cruéis, manipulação, ambição e cenas que ninguém esquece. Alguns enganavam com charme, outros dominavam pelo medo, e todos deixaram sua marca na memória do público. Então fica até o final, porque a lista está cheia de personagens que fizeram a televisão brasileira ferver. Olavo Novaes entrou em Paraíso Tropical como aquele tipo de homem que sorri enquanto calcula o próximo golpe. Executivo de fala elegante, ele escondia a ambição por trás de uma imagem impecável. Mas bastava uma virada de cena para revelar o homem invejoso, manipulador e cruel que ele era. Olavo não queria apenas vencer no trabalho. Ele queria humilhar, dominar e destruir quem estivesse no caminho. E fazia isso sem levantar a voz, o que deixava tudo ainda mais perigoso. A cada trama armada, ficava claro que ele tinha prazer em usar as pessoas como peças. Nem a própria família escapava da frieza dele. O personagem se tornou um dos grandes vilões da novela, justamente por unir charme e perversidade. Wagner Moura já vinha do teatro antes de explodir na televisão. Depois construiu uma carreira forte no cinema, na direção e em produções internacionais. Mais tarde, ganharia projeção mundial com trabalhos de grande repercussão fora do Brasil. Só que, para muita gente, Olavo continua sendo um daqueles papéis que grudam na memória. Porque não era um vilão espalhafatoso, era pior. Era calculista, elegante e profundamente tóxico. Félix Coury apareceu em Amor à Vida como um dos personagens mais cruéis já vistos na televisão brasileira. Logo no começo da história, ele cometeu um ato que chocou o país inteiro. Abandonou a própria sobrinha recém-nascida dentro de uma caçamba de lixo. A cena não só definiu o personagem. Ela deixou claro que Félix era capaz de atravessar qualquer limite. Sarcasmo, falsidade e rancor faziam parte da sua rotina. Ele manipulava a família, atacava quem estava ao redor e sempre tentava sair por cima. Mas o que tornava o vilão tão forte era justamente a mistura entre crueldade e fragilidade emocional. Félix fazia o público odiar, mas também observar cada passo dele com curiosidade. Matheus Solano já tinha uma base sólida no teatro antes da novela. A carreira dele começou cedo nos palcos e depois ganhou força na televisão. Com Félix, ele alcançou um nível de popularidade enorme. O personagem virou assunto nas redes, nas ruas e em todo lugar, e consolidou Matheus como um ator capaz de sustentar papéis intensos e complexos. Poucos vilões recentes foram tão comentados quanto ele. Felipe Barreto, em O Dono do Mundo, parecia o retrato perfeito do homem poderoso que se acha intocável. Cirurgião plástico renomado, ele usava o prestígio profissional como se isso o autorizasse a tudo. Mas por trás da imagem sofisticada, havia arrogância, machismo e uma crueldade difícil de ignorar. Felipe tratava as mulheres como troféus e os outros como objetos de diversão. Uma das ideias mais chocantes do personagem foi apostar que conseguiria desvirginar a noiva de um funcionário. Só isso já bastava para mostrar o tamanho da sua deformação moral. Ele era o tipo de vilão que não gritava o tempo todo, preferia ferir com superioridade, desprezo e manipulação, e justamente por isso causava tanto desconforto. A novela fez dele um símbolo de poder sem ética e desejo sem limite. Antônio Fagundes já era um nome gigantesco quando assumiu esse papel. Sua trajetória vinha de décadas de teatro, TV e cinema, com enorme reconhecimento do público. Além de ator, construiu uma carreira respeitada como diretor e produtor. Isso deu ainda mais peso ao personagem, porque Felipe Barreto não parecia apenas malvado, parecia perigoso de verdade. Renato Mendes, em Celebridade, era o tipo de homem que transformava a imprensa em arma. Editor influente, ele operava nos bastidores com ambição e frieza. O personagem não queria apenas poder, queria controlar a narrativa, manipular pessoas e fabricar resultados. Renato era daqueles que sorria para a câmera e fazia o contrário longe dela. Elegante por fora, inescrupuloso por dentro, ele vivia de conveniência. Em cada movimento, mostrava que a vaidade podia ser tão destrutiva quanto a maldade aberta. Foi um vilão construído com camadas bem definidas. Ele não precisava levantar a voz para impor medo. Bastava um olhar calculado para deixar claro o nível de interesse que carregava. Fábio Assunção já estava em plena ascensão quando fez Renato. A novela marcou uma fase importante da carreira dele na televisão. Depois disso, o ator seguiu em trabalhos fortes no teatro, no cinema e em outras novelas. Mas Renato permaneceu como um dos vilões mais lembrados da sua trajetória, porque ali Fábio entregou charme, precisão e crueldade na medida certa.
Marco Aurélio, de Vale Tudo, é um dos nomes mais fortes quando se fala em corrupção na ficção brasileira. Ele não era um vilão de explosão imediata. Era pior. Era o homem que se julgava acima de qualquer regra. Executivo influente, usava o cargo como escudo para seus esquemas. Mentia, desviava, manipulava e ainda se comportava como vítima quando era confrontado. A novela o transformou em símbolo da elite que lucra com a desordem e sai ilesa. Seu cinismo estava em tudo, na forma de falar, na postura e na certeza de que nada o atingiria. Quando a trama apertava, ele buscava sempre uma saída elegante, ou seja, queria escapar até da própria sujeira com aparência de superioridade. Reginaldo Faria já tinha uma carreira sólida quando viveu o personagem. Era um artista experiente, com enorme trânsito entre televisão, cinema e direção. Essa bagagem deu ao vilão uma força especial. Marco Aurélio virou um dos grandes retratos da impunidade na teledramaturgia e continua atual justamente porque representa um tipo de poder que o público reconhece de longe. Romero Rômulo surgiu em A Regra do Jogo como um ex-vereador que vendia a imagem de salvador do povo. Só que por trás do discurso popular havia um esquema criminoso muito mais pesado. Ele fingia lutar pelos mais fracos, mas, na prática, usava essa fachada para controlar a própria facção. Essa duplicidade deixou o personagem ainda mais perigoso, porque ele não era apenas um bandido comum, era um manipulador que sabia falar com a rua e com o poder. Quando precisava, aparecia como herói. Quando ninguém via, agia como chefe de uma engrenagem violenta. Alexandre Nero já vinha construindo uma carreira forte na TV e na música antes desse papel. O ator ganhou enorme projeção ao viver personagens de grande intensidade dramática. Depois, seguiu alternando trabalhos na televisão, no cinema e no teatro. Romero consolidou a imagem de vilão carismático e imprevisível, um personagem que enganava por fora e comandava o caos por dentro. E foi justamente essa contradição que o tornou tão difícil de esquecer. Léo, o Leonardo Brandão de Insensato Coração, era o tipo de vilão que avançava sem qualquer freio. Psicopata, ele roubava, mentia e matava com frieza impressionante. Não havia remorso nas escolhas dele, e essa ausência de limite deixava cada cena mais tensa. Léo não queria apenas vencer, ele queria esmagar quem cruzasse o caminho. A violência dele parecia crescer a cada capítulo, porque o personagem sempre buscava uma nova forma de se impor. Gabriel Braga Nunes entregou uma atuação marcada por intensidade e ameaça constante. Antes disso, já tinha experiência sólida em novelas, teatro e cinema. A carreira dele ficou associada a personagens complexos e cheios de camadas. E com Léo, isso ficou ainda mais evidente. O vilão funcionava porque nunca parecia seguro demais. Bastava um detalhe para perceber que ele podia explodir a qualquer momento. Por isso, Léo entrou para a lista dos perversos mais temidos da televisão. Vlad, de Vamp, foi um vilão que misturou ameaça, humor e um estilo impossível de ignorar. Como vampiro, ele já nascia com uma presença fora do comum, mas o que marcava mesmo era a maneira debochada com que atravessava a novela. Vlad tinha charme, ironia e uma maldade que nunca parecia totalmente doméstica. Ele vinha de um universo fantástico, mas funcionava como vilão de verdade, porque manipulava, seduzia e causava confusão o tempo inteiro. Em Vamp, sua figura ajudava a dar tom ao clima pop da trama, e fazia o público ficar dividido entre medo e fascínio. Neila Torraca já era um dos grandes nomes da TV brasileira quando assumiu o papel. O ator construiu uma carreira muito forte no teatro, no cinema e na televisão. Também ficou conhecido por personagens de humor e de forte personalidade. Essa versatilidade fez Vlad ganhar ainda mais força, porque não era só um monstro sobrenatural. Era um personagem cheio de presença cênica e marca autoral, e é por isso que ele continua tão lembrado até hoje. Mavi Dumas chegou em Mania de Você como um vilão ligado à tecnologia, ao controle e à manipulação emocional. Ele não precisava de força física para dominar. Bastava saber observar, planejar e apertar o ponto fraco certo. Essa frieza fazia dele um antagonista muito atual, porque o perigo vinha de quem enxerga tudo, mede tudo e usa tudo a favor de si. Mavi escondia a intenção por trás de uma aparência sofisticada, e isso deixava suas ações ainda mais inquietantes. O personagem foi construído para representar poder, obsessão e estratégia. Chase Suede já era um ator conhecido do grande público antes desse trabalho. Ele começou a chamar atenção na televisão após despontar na música e na atuação. Depois, firmou espaço em novelas, séries e filmes. A carreira dele foi crescendo com papéis de destaque em diferentes registros. Com Mavi, ele entrou num território de vilão moderno e calculado. Um personagem que não se impõe pelo grito, mas pelo controle silencioso de tudo ao redor.
Alberto Albuquerque, em Flor do Caribe, parecia o amigo ideal, mas o sorriso dele escondia uma traição calculada. Em vez de lealdade, ele escolheu a ambição e foi capaz de armar para que o protagonista fosse preso no exterior. Tudo isso para ficar com a namorada dele. Esse tipo de golpe mostrava um vilão movido por inveja e oportunismo. Alberto não queria apenas conquistar alguém, ele queria tomar a vida do outro para si. E fazia isso com uma falsa postura de camaradagem. Igor Hickley ganhou projeção na televisão justamente em papéis de forte apelo dramático. Antes da fama na TV, já circulava por trabalhos ligados à atuação e ao palco. Depois, passou a ser lembrado em diferentes produções da Globo. Alberto funcionava porque era o traidor que ninguém desconfia de primeira. E quando a máscara caía, o estrago já estava feito. Por isso, ele marcou a novela como um vilão de ameaça disfarçada. Max, de Avenida Brasil, entrou em cena como o tipo de homem que sorri enquanto prepara a próxima traição. Ele não era só cúmplice de Carminha, era peça fundamental do esquema dela. Vigarista, oportunista e sem lealdade, Max vivia de explorar o que estivesse ao alcance. Na novela, ele se aproximava da família Tufão como quem quer apenas circular, mas por trás da aparência solta e malandra, havia um homem pronto para arrancar vantagem de tudo. Max mentia com naturalidade, enganava com charme e usava a intimidade como arma para invadir, controlar e lucrar. O que deixava o personagem ainda mais incômodo era a mistura de sedução com sujeira moral. Marcelo Novaes nasceu no Rio de Janeiro e começou na televisão em 1988. Ele ficou conhecido em novelas de grande audiência e construiu uma carreira marcada por personagens muito populares. Antes de Avenida Brasil, já tinha passado por trabalhos lembrados pelo público em diferentes fases da Globo. Como Max, ele entregou uma malandragem tão convincente que o personagem virou um dos mais lembrados da trama. E o mais curioso é que quanto mais Max tentava parecer esperto, mais expunha o tamanho da própria decadência. Timóteo Cabral, de Cordel Encantado, era o retrato do coronel mimado que confunde poder com direito absoluto. Ele não aceitava ser contrariado e tratava todos ao redor como se fossem propriedade particular. Seu desejo de controlar pessoas vinha acompanhado de uma crueldade fria e debochada. Na novela, Timóteo agia como um homem acostumado a mandar e punir. Quando perdia espaço, reagia com violência, capricho e humilhação. O personagem era perigoso porque carregava o autoritarismo de quem nasceu achando que manda em tudo. E a cada cena, deixava claro que sua maldade não era impulsiva, era alimentada pelo prazer de dominar. Bruno Galhaço já tinha trajetória consolidada na TV quando viveu esse papel. Ele começou jovem, ganhou visibilidade em novelas de grande alcance e depois se firmou em personagens de maior complexidade. Ao longo da carreira, passou por trabalhos variados em televisão e cinema. Isso ajudou Timóteo a ganhar peso dramático e presença, porque Bruno deu ao coronel uma mistura de arrogância, desequilíbrio e ameaça constante. E foi justamente isso que fez o vilão ficar tão marcante para o público. Fred, de Passione, é aquele vilão que parece sedutor à primeira vista, mas revela rapidamente o tamanho da própria ambição. Ele falava bem, se movia com confiança e sabia se infiltrar onde houvesse oportunidade. Só que por trás do charme havia interesse puro. Fred queria subir, queria vantagem, e estava disposto a atrair qualquer pessoa para chegar lá. Na trama, ele funcionava como um homem de conveniência, incapaz de sustentar afeto verdadeiro quando isso atrapalhava seus planos. Seu jogo era sempre o da aparência. Enquanto se mostrava elegante, por dentro operava com frieza e cálculo. Isso fazia dele um dos antagonistas mais perigosos da novela. Reinaldo Gianecchini nasceu em Birigui, no interior de São Paulo. Antes da atuação, trabalhou como modelo e depois migrou para a televisão. Ele ficou muito conhecido ao estrear em novelas de grande repercussão e consolidou a carreira em papéis centrais. Ao longo dos anos, transitou entre drama, romance e personagens moralmente ambíguos. Em Fred, entregou exatamente o tipo de vilão que conquista pela superfície e apodrece por dentro. Marcos, de Mulheres Apaixonadas, virou símbolo de uma violência doméstica que chocou o país inteiro. Ele não era apenas ciumento, era agressor, controlador e cruel no limite. A forma como tratava Raquel transformou o personagem em um dos mais odiados da televisão brasileira. Ele usava intimidação, humilhação e violência física como rotina. E a raquete de tênis virou um detalhe cruel que marcou para sempre a memória do público. Marcos representava o homem que tenta destruir a autoestima da vítima para manter poder. Na novela, cada cena com
ele era um aviso de que o abuso pode começar dentro de casa e crescer no silêncio. O impacto do personagem foi tão grande que atravessou a ficção e entrou no debate social. Dan Stulbach nasceu em São Paulo e construiu primeiro uma carreira forte no teatro e no cinema. Ele foi escolhido para a novela depois de chamar atenção em cena teatral. Mais tarde, também ganhou espaço como apresentador, radialista e diretor teatral. A interpretação de Marcos marcou de forma profunda a trajetória dele na televisão, porque ele deu ao agressor uma naturalidade assustadora. E justamente por isso, o personagem ficou tão difícil de esquecer. Adalberto Rangel, de Senhora do Destino, é o tipo de vilão que não rouba só dinheiro. Ele rouba futuro, confiança e dignidade. Na novela, sua relação com Maria do Carmo foi marcada por golpe e destruição emocional. Adalberto representa o homem que se aproxima sorrindo, mas já está planejando o estrago. Ele age com aparência de respeito, mas pensa apenas em se beneficiar. A maldade dele está justamente nessa capacidade de transformar promessa em armadilha. Quando a verdade aparece, o dano já foi feito. E é isso que torna o personagem tão repulsivo. Ele não é um vilão espalhafatoso, é um traidor calculado, que se alimenta da confiança alheia. Eduardo Moscovis nasceu no Rio de Janeiro e ganhou projeção nas novelas da Globo ao longo da década de 1990. Antes disso, já vinha de experiência no teatro e foi ampliando a carreira com papéis de grande audiência. Depois, se consolidou como ator de trajetória versátil, transitando por diferentes registros dramáticos. Em Adalberto, ele entregou um antagonista de aparência controlada e alma corrupta, e fez o público sentir na pele o peso da traição. Alex, de Verdades Secretas, entra na história como um empresário sofisticado, mas movido por uma obsessão doentia. Ele não quer apenas controlar negócios, quer controlar pessoas. E o alvo dele é ainda mais perturbador porque envolve a própria família. Alex se casa com Carolina não por amor, mas para ficar perto de Angel. Essa escolha já mostra o tamanho da manipulação que move o personagem. Por fora, ele mantém a imagem de homem elegante e bem-sucedido. Por dentro, atua com frieza, cálculo e uma necessidade constante de posse. O vilão funciona porque transforma desejo em domínio e carinho em armadilha. Cada gesto dele parece cuidadosamente pensado para encurralar alguém. Rodrigo Lombardi nasceu em São Paulo e construiu carreira entre teatro, cinema e televisão. Antes de Verdades Secretas, ele já tinha ganhado grande visibilidade em papéis de destaque na Globo. Um dos momentos mais lembrados da carreira dele foi como Raj, em Caminho das Índias. Depois, consolidou ainda mais o nome em outras produções de forte repercussão. Com Alex, ele entregou um vilão moderno, sedutor e profundamente ameaçador.